estamos iniciando mais um Haja Direito, esse que é um programa do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas. Está conosco hoje o Dr. Luciano Dias de Matos Souza, que é doutor em Psicologia pela PUC, é professor aqui na universidade e coordena o programa de pós-graduação em Saúde e Comportamento. Muito obrigada, doutor Luciano, por ter aceitado o convite para vir aqui ao programa Haja Direito, para tratar de uma temática que está aí na pauta, está na ordem do dia, que tem sido nominada não só pela imprensa, mas até mesmo pelo autor do seu projeto como a cura gay. Na verdade, trata-se de um projeto apresentado por um deputado, o deputado João Campos, uma proposta de alteração na resolução do Conselho Federal de Psicologia, que estabelecia, ou que estabelece, melhor dizendo, a proibição, na verdade, como diz o texto, de os psicólogos colaborarem com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Também há, inclusive, um segundo dispositivo nessa resolução, no qual se estabelece que os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar preconceitos em relação aos homossexuais. Ontem, inclusive, esse projeto, que já havia sido apresentado e aprovado, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, foi retirado de pauta, né, numa votação simbólica, a pedido do seu próprio proponente, deputado João Campos. Não obstante, mesmo que retirado de pauta, o projeto ele fica em compasso de espera, porque, na verdade, a justificativa que foi dada pelo seu proponente é de que talvez agora não seja o momento mais adequado e mais propício para a votação desse projeto. Parece, né, doutor Luciano, que a ideia era o temor de que esse projeto, em razão até mesmo de todas as manifestações populares dos últimos dias, não fosse aprovado, então por isso retira-se da pauta para apresentá-lo talvez num momento, inclusive eleitoral, mais adequado. Começamos por aí. A questão da homossexualidade. Por que, na verdade, há na resolução do Conselho Federal essa proibição, ou seja, a proibição de que os psicólogos se manifestem e promovam no chamado tratamento e cura da homossexualidade? Sim. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, estar aqui falando sobre essa questão que é bastante polêmica, porque envolve a questão da sexualidade, a questão religiosa, a questão da sociedade como um todo, uma tentativa de convivência entre diferentes grupos e pessoas, em geral, com diferentes características, e que a resolução do Conselho Federal de Psicologia, ela foi assim determinada e assim designada, muito em função de divergências já de longa data a respeito de discriminação com grupos específicos, principalmente, né, a tratar dessa resolução da questão da homossexualidade. Já historicamente, a questão da homossexualidade, se pegar a história de mais longa data, já foi motivo de benefícios sociais, digamos assim, de grande adoração. Já foi motivo de cerceamento desse tipo de ojeriza de modo geral. Então já transitou pelas mais diferentes representações sociais a respeito desse tipo de jeito de viver, de identidade sexual. O que acontece? Em 1973, a Associação de Psiquiatria Americana tomou por decisão a retirada da homossexualidade do rol de doenças psiquiátricas. E isso fez com que um movimento político contrário à discriminação desse grupo fosse se fortalecendo através do embasamento científico que desde lá daquela época já vinha sendo observado que não existe nenhum tipo de disfuncionalidade ou anormalidade ou qualquer tipo de prejuízo na saúde do indivíduo pela questão da sua orientação sexual. Essa era uma pergunta que eu ia fazer de maneira, e farei de maneira muito objetiva, até para o esclarecimento dos nossos telespectadores.
Na verdade, então, a homossexualidade não é uma doença já desde este momento, em que cientificamente se aponta de que não se trata de uma patologia. Exatamente. Isso desde 73, nessa Associação de Psiquiatria, que ela é responsável por um dos manuais diagnósticos e de classificação de doenças mentais mais conhecido historicamente, que é o DSM. Na época era o DSM-3, hoje, agora, no último dia 22 de maio, foi lançado na Califórnia o DSM-5. Ele, evidentemente, mantém a mesma resolução desses anteriores em relação à homossexualidade. Contudo, várias questões ainda sobre a sexualidade são ali apontadas, por exemplo, com um transtorno de identidade de gênero, que seria o indivíduo viver como e acreditar ser de um sexo que não é compatível com o seu sexo biologicamente assim designado, ou caracterizado, melhor falando. Então, esses posicionamentos científicos a respeito desse rol sexualidade são fundamentais para essa determinação do que é e o que não é normal do ponto de vista científico. Claro. Né? Isso é uma questão bastante importante, porque o Conselho Federal de Psicologia, em 99, um tempo depois, mas isso já vinha sendo quase como um consenso desde a construção da profissão psicologia de psicólogo dentro do nosso país, vinha sendo como algo que, bom, aqui não tinha tanta repercussão e não tinha tantos movimentos, digamos assim, que propusessem a terapia de reorientação sexual, que seria a chamada da cura gay. Né? Então, esses movimentos, eles acabaram, né, crescendo um pouco por essa questão de as verdades formadas no senso comum e que são apoiadas ou sustentadas por dados ou ideias que são verdadeiras de outras perspectivas, talvez, que não científicas. Então, verdades religiosas, verdades filosóficas, que como verdades dessa perspectiva, elas são infalíveis, né? Não são passíveis de uma testagem, de algum tipo de observação. Mas, cientificamente, o Conselho Federal de Psicologia, pela psicologia ser considerado uma ciência, que estuda o comportamento e processos mentais, independente da diversidade que se tenha das definições de comportamento e processos mentais, a sexualidade ela é vista em todas as pluralidades das psicologias que existem, das suas diferentes perspectivas, não é vista como uma anormalidade e nem como uma disfuncionalidade de vida, não causando nenhum prejuízo ao indivíduo especificamente por esse tipo de orientação sexual. Claro, e por isso mesmo não havia e não há nenhuma razão nessa perspectiva de que haja um outro tratamento dado pela resolução que não este tratamento que está expressado por essas duas normas ou por essas duas normativas. Exato. A psicologia sendo uma ciência da saúde, então ela visa privilegiar o critério do que é normal e do que não é normal. Claro. Hoje, ainda que entendi assim, de maneira mais ou menos pacífica ou pacífica, né, cientificamente, a respeito da questão de que não se trata de uma patologia, há algum estudo, alguma parcela da comunidade científica que ainda tem algum tipo de divergência a respeito desta questão, ou ela é já uma questão de certeza acadêmica e científica nesse momento? Claro, a ciência, né, ela como perspectiva da sua forma de produção de conhecimento e tendo o entendimento que a sociedade, o ser humano, ele é mutável, ele é passível de transformações, essas certezas elas são temporárias e relativas. Mas com convicção eu posso te dizer que não existe hoje em dia um debate ou um questionamento científico sobre a homossexualidade ser ou não uma doença. Isso já é algo como uma questão definida nesse momento da ciência. Né? Então, até agora, a gente tem, e já por um bom tempo, um bom período, desde 73, já vem se mantendo como de fora dos manuais de classificação de doenças mentais. Então,
E aí sempre a pergunta que é a pergunta do senso comum, mas é uma pergunta que me parece válida e importante. Quais são as etiologias, quais são as causas? Porque eu me incluo no senso comum no sentido de que eu ouço explicações ou faço leituras muitas vezes que me indicam, é uma questão puramente genética. Não, é uma questão de comportamento em razão das experiências, daquilo que a pessoa vai experimentando ao longo da sua vida ou ao longo da sua existência. Há um conjunto de fatores, há alguns fatores mais ou menos identificados ou identificados que possam, assim, não sei se essa é a palavra melhor, explicar ou de algum modo nos conduzir a uma explicação de que por que essas diferenças se estabelecem e são diferenças que não são diferenças do ponto de vista humano, mas são de grupos. Tá? Evidentemente, existem esforços para tentar explicar o fenômeno, né, da orientação sexual, seja homossexual, ou heterossexual, bissexual, assexual, porque existem essas diferentes classificações isso é em importante relação salientar, porque a gente fala muito de heterossexualidade, de homossexualidade. Como se fosse uma dicotomia. Exatamente, mas há mais... Existem diferentes perspectivas de classificação. Claro que a primeira delas é a biológica, ou a pessoa tem características biologicamente orientadas e predominantemente orientadas como sendo do sexo masculino ou do sexo feminino, que isso é a questão da composição biológica do indivíduo. Depois tem uma outra perspectiva que seria a perspectiva de gênero, né, que se dividiria entre a masculinidade, a feminilidade, a androgenia e alguma coisa como indiferenciado. Né? O indivíduo ele pode ser do sexo masculino, ter características mais femininas ou masculinas ou andrógenas ou indiferenciadas em relação ao seu gênero, que é um construto culturalmente orientado. Então aí cabe um pouco fazer a intersecção com o senso comum, daquela história de homem não chora, gosta de futebol, mulher gosta disso, daquilo. Brinca daquilo, se identifica com esse tipo de brincadeira. É mais introvertido, mulheres são mais extrovertidas, externaliza mais seu comportamento. É claro que são comportamentos comuns às pessoas de sexo masculino, mas também podem estar presentes nas diferentes condições sexuais que existem. Depois, então, dessa classificação de gênero, ainda tem uma outra que seria, então, da orientação sexual, que seria essa da homossexualidade, heterossexualidade, assexualidade e a bissexualidade. O que acontece? A homossexualidade, ou a hetero, enfim, todas essas classificações em relação à prática e predominância dessa prática, né, e constância dessa prática também, que tem a ver com o comportamento sexual, mas também passa da questão exclusivamente da prática sexual, vai para a questão afetiva, para a questão de relacionamentos sociais amorosos, então um tipo de vinculação que vai além do sexo propriamente dito. Então esse tipo de orientação já tem... ele pode ser explicado de inúmeras perspectivas, né? Então ele é explicado por vários fatores, tem uma explicação multifatorial. Como não é alguma coisa que seja classificada como doença, não se tem importante, como nem porquê, ou a importância da explicação passa a ser relativizada. Claro. Existem, claro, estudos que apontam algumas condições genéticas como sendo mais favoráveis ao desenvolvimento de uma identidade sexual homossexual. Existem alguns estudos que apontam questões de oscilações hormonais durante a gestação como sendo preditoras de orientações homossexuais e bissexuais, por exemplo. Então tem desde dessa leitura biológica até condições de aprendizagem, experiências do indivíduo ao longo do seu desenvolvimento, que poderiam estar relacionadas com a definição. Então essa definição ela vai além de uma escolha, né, daquela pessoa, e sim de um processo natural do desenvolvimento humano, que pode se desenvolver dessas 4 maneiras em relação à sua orientação sexual.
Eu também fico me perguntando e quero aproveitar a sua experiência nesse sentido, até historicamente, já houve ou houve um momento em que esses temas tenham se proposto e se expressado assim de forma tão significativa como nos últimos tempos. Enquanto eu lhe ouvia, eu ficava pensando aqui uma série de questões relacionadas à homossexualidade que vem sucedendo nos últimos tempos. Já há mais de 3 anos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões homoafetivas, mas agora, recentemente, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, também por intermédio de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, determinou a que os cartórios fizessem os registros de casamento, então passassem a tratar como casamento e formalizassem essas uniões homoafetivas como casamentos. Depois, logo em seguida, esse projeto apresentado com relação a essa questão da chamada, que é uma expressão também inadequada, me parece, da cura gay, enfim, mas que se consolidou na mídia, enfim. Haveria alguma razão, do ponto de vista, numa perspectiva mais sociológica ou até mesmo psicológica, por que esse tema ele se apresenta nesse momento assim? Ou seja, haveria alguma razão mais especial? Seria porque a sociedade toda passa por um processo também de maior aceitação, de maior liberdade? É isso que tem contribuído? Sim, claro que, evidentemente, pelo menos no meu entendimento, as mudanças sociais das últimas décadas vêm apontando por diferentes constituições de família, claro, né, de diferentes formas das pessoas se unirem para conviverem e viverem de uma maneira satisfatória. No direito mesmo, o conceito de família mudou significativamente no transcorrer dos últimos 20 anos. Evidentemente, toda mudança social, ela será com certeza motivo de desejo de parte dessa sociedade, contudo, dificilmente a mudança vai ter uma totalidade na sua aceitação ou desejo que ocorra a mudança, né? Então, bastante possível, né, se a gente pegar lá na década de 70, quando houve, então, essa retirada da homossexualidade, que foi bastante marcante, assim, foi algo que motivou diferentes análises sobre esse tema de esferas em diferentes países sobre a classificação da homossexualidade como uma doença. Essa retirada, então, da homossexualidade como uma doença fez com que, politicamente, claro, socialmente, esse grupo tivesse um pouco mais de liberdade em se expressar. As alterações de grupos familiares, né, a partir dessa maior naturalização e maior naturalidade de convivência mesmo com a homossexualidade, com a diversidade sexual, também aponta, junto com, claro, várias outras questões, até modificações na questão de classificação de gênero, né? As mulheres saíram de casa, foram trabalhar, menos tempo ficam com seus filhos, os homens também não se adaptaram um pouco com rotinas que antes eram consideradas femininas, mas que talvez hoje em dia já sejam andrógenas ou até, né, sem ter uma perspectiva masculina ou feminina claramente definida. Então, esse tipo de reorganização da estrutura social acaba por fazer resistência em determinados grupos, que têm determinadas constituições e perspectivas epistemológicas, claro, até de entendimento do ser humano, de construção do mundo, enfim, do futuro, das coisas. Então, acho que isso é algo muito importante. Hoje, as constituições familiares, além, claro, dessa questão da possibilidade de uma união homoafetiva, né, de 2 homens casarem, constituírem uma família, adotarem crianças, filhos, terem crianças biologicamente concebidas, pelo menos por parte, né, do casal. Então, isso é uma realidade hoje mais proeminente na sociedade e que, com certeza, demora um certo tempo até existir uma acomodação plena e uma naturalidade dentro desses processos.
ao mesmo tempo, isso também vem sendo evoluído em uma rapidez bastante significativa. Em diferentes países europeus existe o questionamento hoje em dia sobre a possibilidade de um casamento entre mais de duas pessoas, que seria considerado o conceito de poliamor, que passa da questão sexual. Vai para a questão afetiva e, bom, 3, 4, 5 pessoas decidem ter laços de união amorosa e conviver dentro dos seus arranjos aí combinados claro. Dentro desse grupo. O quanto que isso pode ser funcional, disfuncional, bom, ruim, isso não é um padrão que seja claramente percebido até acontecer. Claro. Né? A priori não se tem como... A priori não se tem como dimensionar qualquer tipo de consequência, claro. Seja positiva ou seja negativa. Mas com certeza que seriam consequências diferentes, seriam, sem dúvida vão ser. Então, esses novos conceitos, eles acabam por causar uma estranheza num primeiro momento, uma dificuldade de readaptação, assim como saindo da questão amorosa, indo para uma questão funcional, prática, até mesmo em grandes cidades brasileiras, já se consegue perceber diferentes uniões que são como se famílias fossem, né? Então, amigos que moram, universitários que moram em uma comunidade, exatamente. Que dividem um apartamento, trabalhadores que vêm de uma cidade diferente e constituem uma vivência de anos, um grupo. Então, são padrões, passa aí, não tem nada a ver com a questão da sexualidade, mas tem um rearranjo ali, claro que com certeza mobiliza a vida dessas pessoas, né? Influencia ou impacta no seu desenvolvimento como ser humano. Na sua experiência, o senhor também tem uma clínica. Sim. Na sua experiência, não só na clínica, mas talvez também na questão acadêmica, nas suas pesquisas, a descoberta da homossexualidade e o processo de aceitação pessoal, as dificuldades, de que modo se dimensiona isso? Isso é uma questão mais sofrível para o indivíduo? De que modo ele lida? Quais são os fatores que fazem com que ele estabeleça uma relação com essa descoberta mais tranquila ou menos tranquila? Sim, evidentemente a sexualidade foi considerada há séculos atrás como um tabu na sociedade, há pouco tempo ainda era vivenciada como tal. Mas hoje em dia já é um assunto já um pouco mais desmistificado. Contudo, essa desmistificação que acontece na sociedade nem sempre tem uma reverberância na vida do indivíduo, né? Então, muitas vezes falar sobre é fácil, viver aquele processo é bastante diferente. Então, a vivência de uma descoberta da sua orientação, da definição da sua orientação sexual é algo bastante único, né? Singular dentro do processo de cada indivíduo, né? Então, ainda causa um determinado sofrimento, ainda causam dúvidas, tanto na questão da escolha mas do desenvolvimento homossexual, mas como até do bissexual, do heterossexual também. Então, é natural de que ali na final de adolescência, início da vida adulta e até na adolescência como um todo, a definição da identidade do indivíduo ela é um pouco consolidada, digamos assim, sempre é passível de reformulações, digamos assim, mas as questões estruturais são mais claramente definidas dentro dessa etapa de vida e, claro que podem existir, então, algum tipo de dificuldade de aceitação, de dificuldades que são próprias, talvez, não específicas da questão sexualidade, mas próprias daquele momento da vida, ou do ciclo vital experimentado, porque a adolescência, naturalmente, é um momento, né, de concorrência, né, de muitas questões, de conflitosas, e me parece que a sexualidade não fica de fora disso. Não, claro, e desde a infância também joga, por exemplo, a criança, quando pequena, ela brinca muito com a sua sexualidade, não no sentido né, de talvez libidinoso, genital, como adultos, né, percebem, mas que aquilo tem uma repercussão no seu desenvolvimento. Então, na adolescência, da mesma forma, a experimentação de práticas sexuais diversas não necessariamente define a orientação sexual.
porque a orientação sexual teria uma constância, teria essa questão afetiva, teria essa questão de predominância, que não necessariamente se expressa ao longo das experiências do desenvolvimento daquele indivíduo. Então, muitas vezes, experiências né, homossexuais, práticas bissexuais, acontecem no indivíduo nesse determinado momento, e elas não têm uma repercussão, uma duração ao longo do tempo que constitua a identidade sexual desse indivíduo. E, claro, como é motivo de tabu, ainda vivenciar questões da sua sexualidade pode causar algum tipo de repercussão social, né, familiar. Traumas pessoais, inclusive? Exatamente. Sim, claro. Como a gente se define muito em relação aos outros, né? Aquilo que os outros pensam da gente tem alguma repercussão naquilo que eu penso de mim. Claro. Então, essa visão de si do indivíduo, que é fundamental para a manutenção de uma saúde mental, ter uma estabilidade e ao mesmo tempo flexibilidade dentro desses processos de visão de si, visão dos outros, do mundo, do futuro, podem né, serem enrijecidas de uma maneira né, não saudável e ficar sustentando então uma visão de si inadequada ou disfuncional frente aos seus desejos, suas motivações, suas crenças, seus valores em outros momentos. Tá, muito bem. Quero agradecer, doutor Luciano, pela presença, pelos esclarecimentos bastante importantes. Tenho certeza que nossos telespectadores apreciaram, né, e tiveram a oportunidade de compreender um pouco melhor essa questão que está hoje na ordem do dia, né, a questão da homossexualidade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E aos nossos telespectadores, até um próximo Haja Direito.